coming to this wonderful Urantia event. I find that every time we get together, we are doing something special and truly unique that helps grow our community. We know that with the world shut down, we didn't know quite how the Urantia community would respond. And so it was so wonderful to see everyone across the world respond in the same way, which is to continue to reach out to one another using these new technologies to continue to get together and explore these teachings and explore what it means to be a reader of this wonderful book that we all love. And with now the technologies continuing to improve, with the interpretation features able to join together people from different languages, we're finding that we can bridge more gaps and more divides across the world using this wonderful technology than we even imagined a year ago, when we could all freely go to the markets and go out to the stores, and yet we weren't reaching each other in the same way that we are now. I think that there is something truly wonderful happening every time we get together like this. You know, one of the biggest messages of Jesus's life was that we didn't need to reach for some outside authority to find God, right? That God lives within each one of us and we each have direct access to God. But as we read the Urantia book, we come to accept that if each one of us has this direct access to God within us, then each one of each other must have direct access to God within us. And so therefore, when we get together and we explore and we talk and we share, we're not just coming together and talking with good friends, but we're actually exploring a new revelation of God together. That these different pieces of God are coming together and communicating through our personalities, and there is a new revelation of divinity happening each time we do this. And so this is wonderful. This is truly helping the fifth epochal revelation grow and explore and spread throughout the world. So thanks to all of the great organizers of this event who are making this possible, and thanks to each one of you who has come to join us. So thank you all, and I look forward to this weekend and what might come from it. Thank you, Jeannie. Thank you very much. Chris, please. Adelante, Wilson. Gracias. Voy a poner mudo en todos los micrófonos. Bueno, Chris, muchas gracias por sus palabras, gracias por esta intención. Es una iniciativa suya que se está haciendo en varias partes del mundo, que así nos permite, como usted mismo dice, unir corazones. Ya no hay espacio, ya no hay tiempo. De verdad que todo lo que es la obra al Padre se ve reflejada en esta energía que vibra en esta sala, en todo en amor y en servicio. Debo, de verdad, reconocer también el trabajo que ha hecho Jenny, porque ha sido muy grande organizar un evento de estos, tener una iniciativa como esta, donde toda la cantidad de participantes que tenemos para el día de hoy, jóvenes, qué bueno que arranque Alexander, luego tengamos a Vivian, y luego otra persona, a Ramiro en México, tengamos personas de España, tengamos personas de toda Latinoamérica, y tengamos personas también de Europa, también de Australia. De verdad que todos son bienvenidos. Muchísimas gracias. Tenemos también, para efectos de un protocolo de este huracán, es que le damos a todos la bienvenida, a todos los queridos hermanos y amigos, a este huracán de Iberoamericana, organizada por la Urantia Asociación Internacional. Queremos compartir con ustedes un breve protocolo para el buen funcionamiento y orden de la participación de todos. Por favor, enmudezcan sus micrófonos si no están hablando, para evitar ruidos de fondos molestos. Si desean hablar, por favor, levanten la mano y cuando un anfitrión los indique, abran sus micrófonos. Utilicen el chat solo para preguntas y comentarios relacionadas con la conferencia. A veces utilizamos chat para saludar a uno y a otro, para hacer comentarios que no son propios de la sala. Por favor, ayúdenos a que sea propio de la conferencia.
Utilicen auriculares si pueden para mejorar la calidad del sonido y reducir los ruidos del fondo y el eco al hablar. Por favor, no escriban cuando su micrófono esté abierto. Esta conferencia se está transmitiendo en vivo por Facebook. La sesión se está grabando en video para fines de estudio. Solicitamos que cierren su cámara si no quieren que su imagen se utilice para grabaciones de video. Por favor, tengan en cuenta que si habla, será visto en transmisión en vivo por Facebook. Podemos editar su participación únicamente en la grabación. Hacemos esta aclaración con respeto a la privacidad de todos. Bueno, siguiendo nuestro programa, nuestro primer participante, que es Nakai, que nos viene con una conferencia muy bonita. Alexandre Nakai es de Brasil. Alexandre nació en la ciudad de Manaus, capital del estado de Amazonas, y actualmente reside en Sao Paulo. Es miembro de la generación jóvenes de estudiantes del libro Durante en Brasil. Hoy nos hablará del tema Reino de los Cielos. Ok, Alexander, bienvenido a esta sala. Obrigado, Wilson. Obrigado a todos pela oportunidade. Fico muito feliz de ver muitos amigos aqui e pessoas novas também que eu não conheço, mas sei e me sinto entre irmãos. Estamos então aqui para aprender todos juntos. E essa apresentação vai ser apenas alguns comentários que a gente possa compartilhar. Espero que possa edificar a cada um aqui. Posso começar? Ok, vou compartilhar a tela. Basicamente, a gente vai fazer uma leitura e comentários sobre o documento 170, que fala do Reino do Céu. Vou iniciar então, primeiro, fazendo uma breve oração. Então, eu gostaria de cada um nesse momento pudesse também entrar em comunhão e que a gente possa fazer uma oração dentro do nosso coração, da nossa própria maneira. Eu vou apenas ter alguns segundos aqui de fazendo inspirações profundas, buscando relaxar, buscando nos interiorizar e entrar em contato com o nosso ajustador. Ao nosso Pai, agradecemos por esse momento, agradeço pela oportunidade, por cada um que está aqui. Oro para que abençoe as nossas mentes e traga uma nova revelação, como aquela interpretada por uma mente, mas que a gente possa compartilhar desse teu amor e ter mais intimidade contigo. É isso que eu peço nesse momento, e seja feita a tua vontade. Amém. O Reino do Céu, do livro de Durante. Eu vou apresentar alguns conceitos antes de começar, que vai ser um pouco breve, como a gente tem um tempo limitado. Mas, basicamente, para a gente entender mais sobre o Reino do Céu, o livro de Durante, ele começa falando que havia, em culturas hebraicas, havia um conceito duplo sobre o Reino do Céu. Primeiro, eles tinham um conceito de uma realidade presente, aqui e agora. E segundo, uma esperança futura, algo que estava para vir a acontecer. Quando então o reino se apresentaria realizado na sua plenitude, quando do aparecimento do Messias. Então o Messias ele estava muito ligado a essa esperança futura de um reino. Esse conceito do reino, esse é o conceito do reino que, como João Batista ensinou. Então todos estavam esperando esse Messias. Everybody was waiting for this Messiah. There was another two ideas about the kingdom that had to de um reino mundial e transcendental,
posteriori del reino mundial y trascendental, y donde la inauguración sería miraculosa, es un reino mundial. E um quarto conceito que chegava das enseñanças persas. Essas enseñanças persas Nascimento de um reino divino com a realização do triunfo do bem sobre o mal no final do mundo. Então era algo bem no final do mundo, era um evento muito catastrófico, assim, por assim dizer. Os judeus, o que aconteceu? Eles combinaram e confundiram todas essas ideias sobre o reino em uma coisa só, com o seu conceito apocalíptico. Então haviam os apocalípticos naquela época, sobre a vinda do Messias, para estabelecer a idade do triunfo dos judeus. E ao escolher utilizar esse conceito para o reino do céu, Jesus elegeu apropriar-se da herança mais vital e culminante, tanto da religião judaica quanto da persa. E é importante entender que esse conceito apocalíptico ele estava muito em volta do que Jesus, com a missão de Jesus. Jesus ele usou esse conceito para poder aplicar o evangelho dele nessa civilização, porque estava muito vital e culminante. Outras coisas sobre os conceitos, o reino do céu, como tem sido entendido e mal entendido durante os séculos da era cristã, abrange 4 grupos distintos de ideias, que é o conceito dos judeus, o conceito dos persas, o conceito da experiência de Jesus, o reino do céu está dentro de nós, e os conceitos compostos e confundidos que os fundadores e promulgadores da cristandade têm buscado inculcar no mundo. Então, hoje, a era cristã, né, esses séculos, a gente tem todos esses conceitos misturados. Jesus apresentou conceitos inúmeros do reino nos seus ensinamentos públicos, mas, para os seus apóstolos, ele tratou o reino como abrangendo a experiência pessoal do homem na relação com seus semelhantes na terra e com o Pai nos céus. A respeito do reino, a sua última palavra foi: o reino está dentro de vós. Então, para Jesus, era sempre uma experiência pessoal, apesar de todos esses conceitos aí. 3 fatores também têm sido as causas dos séculos de confusão a respeito do significado do termo reino do céu. Primeiro que é a forma que foi passada das várias fases progressivas feitas por Jesus e seus apóstolos. Também teve o transplante do cristianismo primitivo do solo judeu para o solo gentil. E mais tarde a gente vai ver um pouco mais disso de uma forma um pouco mais didática, né? Eu só estou lendo para apresentar e ter uma breve introdução, gente. O cristianismo tornou-se uma religião organizada em torno da ideia central da pessoa de Jesus. O evangelho sobre o reino converteu-se cada vez mais em uma religião sobre Jesus. Enfim, tratando sobre esses conceitos, a gente chega até o conceito de Jesus sobre o reino do céu. Então vamos ver o que Jesus passava, tendo sempre em mente que ele se utilizou de todos esses conceitos que estavam naquele período, naquela civilização. Conceito de Jesus sobre o reino. Primeiro, a paternidade de Deus e a irmandade dos homens. O mestre deixou bastante claro que o reino do céu deve ter início com o conceito dual da verdade, da paternidade de Deus e do fato correlado da irmandade dos homens. E ele deve sim centralizar nesses conceitos. O reino do céu ele é centralizado nesses conceitos. Jesus declarou que a aceitação desse ensinamento libertaria o homem da longa escravidão ao medo animal, ao mesmo tempo que enriqueceria o viver humano com os seguintes dons da nova vida de liberdade espiritual. Então, partindo desse centro, que é a paternidade de Deus e a irmandade dos homens, ele também passou alguns dons dessa nova vida. Dons da nova vida de liberdade espiritual.
a posse de uma nova coragem e de um poder espiritual ampliado. A boa nova do Evangelho sobre o reino deve liberar o homem e inspirá-lo a ter coragem de ansiar pela vida eterna. Ele está ao alcance da mão, né? A gente tem que ter essa coragem. A boa nova carrega a mensagem de uma confiança nova, de uma consolação verdadeira para todos os homens, mesmo para os pobres. Então, uma confiança nova, uma consolação verdadeira. Dá para ver que é algo bem pessoal, que é algo bem íntimo, que nasce no nosso coração. Esses são os dons que vão nascendo naturalmente. Em si mesma, também é um novo padrão de valores morais, uma nova medida de ética com a qual avaliar a conduta humana. Ela ilustra o ideal resultante de uma nova ordem na sociedade humana. Então, ela também começa a progredir do nosso coração para o exterior. Começa a se tornar algo mais social também. É um dom que ocorre dentro de nós. A gente se torna mais socializável, mais fraterno. Ela ensina a primazia do espiritual sobre o material. Glorifica as realidades espirituais e exalta os ideais supra-humanos. Esse novo evangelho ressalta a realização espiritual como a verdadeira meta de vida. E aqui a gente entra num âmbito mais espiritualizado. Jesus também ensinou que as realidades eternas são o resultado, a recompensa de um esforço terreno de retidão. A permanência mortal do homem na Terra adquire um novo significado. Então traz uma meta elevada também, além dessa vida. O novo evangelho afirma que a salvação humana é a revelação de um propósito divino de longo alcance a ser cumprido e realizado. Então ele também abrange a eternidade, aumenta a nossa percepção. Esses são os dons. A gente vai aprofundar um pouco mais. O reino do céu, a vontade de Deus. O grande esforço que esse sermão representou era uma tentativa de converter o conceito do reino do céu no ideal, que é a ideia de fazer a vontade de Deus. Então, ele sempre estava tentando converter esses conceitos do reino do céu para que fosse captado nas mentes humanas como a vontade de Deus. É esse o reino do céu, é a vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus. Há muito o mestre havia já ensinado os seus seguidores a orar: vinde a nós o vosso reino, a vossa vontade seja feita. É assim que a gente traz o reino até nós, fazendo a vontade dele. E nessa época, ele sinceramente buscava induzi-los a abandonar o uso do termo reino de Deus, em favor do equivalente mais prático, a vontade de Deus. Mas ele não teve êxito, e ele tentou muito, exaustivamente, a fazer isso. Jesus desejava substituir a ideia de um reino com reis e súditos pelo conceito da família celeste, do Pai Celeste e dos filhos libertados de Deus, e empenhados no serviço voluntário e cheio de júbilo semelhante, e na adoração sublime e inteligente de Deus, o Pai. A entrada no reino. Então, como a gente entra nesse reino? A gente sabe que o reino de Deus, na verdade, significa a vontade de Deus. E que isso nos torna todos irmãos. E como a gente entra nesse reino? Jesus ensinou que aquele que acredita pela fé entra imediatamente no reino. Nos seus vários discursos, ele ensinou que duas coisas são essenciais à entrada no reino por meio da fé. Então ele ensinava que a gente entrava imediatamente por meio da fé. Primeiro, a fé e a sinceridade. Vir como uma criancinha. Receber o dom da filiação como uma dádiva, como um presente. A gente só precisa receber. Submeter-se a fazer a vontade de Deus sem questionar e em confiança plena e genuína na sabedoria do Pai. Então, a gente tem essa confiança plena e genuína na sabedoria do Pai e vir ao reino livre de preconceitos e pré-julgamentos, estar de mente aberta para aprender como um filho não estragado por mimos. A fé e a sinceridade é por meio do qual a gente entra no reino.
Segundo, era a fome da verdade, a sede de retidão, uma mudança na mente para a conquista de um motivo para ser como Deus e encontrar a Deus. A gente também precisa mudar a nossa mente. E tudo isso mudar também os conceitos que a gente tem sobre esse reino. Que ainda hoje a gente encontra esses conceitos distorcidos e confundidos na nossa civilização, na nossa interpretação, nas várias religiões cristãs. Jesus ensinou que o pecado não é um produto de uma natureza defeituosa, mas é antes o fruto de uma mente conhecedora que se deixa dominar por uma vontade indômita. A respeito do pecado, ele ensinou que Deus já os perdoou, e pelo ato de perdoarmos ao nosso semelhante, tornamos o perdão de Deus disponível para nos favorecer pessoalmente. Ao perdoar ao vosso irmão na carne, estáis criando uma capacidade da vossa própria alma de entrar na realidade do perdão de Deus para os vossos próprios erros. Estamos criando uma capacidade na vossa própria alma de entrar na realidade do perdão de Deus. O perdão ele é muito importante em todo esse contexto para entrar no reino. Isso traz uma vida de retidão, como a gente vai ver agora, é tão importante esse conceito da retidão que a gente vai abordar ele um pouco mais profundamente, assim como o documento e os reveladores fizeram. A retidão. Jesus sempre tentou inculcar aos seus apóstolos, discípulos, que eles deviam buscar pela fé uma retidão que excedesse muito a retidão do trabalho servil que alguns dos escribas e fariseus tanto se vangloriavam perante o mundo. Então, nossa fé ela tem que ir além disso. Embora Jesus ensinasse que a fé, aquela simples credulidade infantil, fosse chave para a porta do reino, ele também ensinou que, tendo passado a porta adentro, havia os degraus progressivos da retidão, que toda criança crédula deveria galgar para crescer, para alcançar a estatura plena de um robusto filho de Deus. Então, a entrada no reino é a fé, é a sinceridade, mas também a gente deve crescer em retidão. É no que diz respeito à técnica de receber o perdão de Deus que a realização na retidão do reino se apresenta como revelada. Então, é nessa técnica de receber o perdão de Deus que a retidão se revela para a gente. Vamos ver como isso acontece. A fé é o preço que vós pagais para entrar na família de Deus. Mas o perdão é o ato de Deus que acolhe a vossa fé como preço da admissão. Então, eu vou pagar a entrada no reino com a minha fé. Mas qual que foi o preço que eu paguei? Isso é o preço do perdão que eu tive que receber. Então tem até algumas parábolas que falam de que um servo devia, vamos supor, 5.000, o outro servo devia 100.000, os dois são perdoados. Mas o preço é diferente. E receber esse perdão, ele é importante. A gente ter consciência que a gente recebeu esse perdão de Deus. A gente ter essa consciência de que a gente recebeu pela fé a entrada nesse reino. Para um crente no reino, receber o perdão de Deus torna-se necessária uma experiência definitiva e real que consiste nos 4 passos seguintes, os passos da retidão no interior do reino. Então, é necessário alguns passos para a gente também receber esse perdão. Como a gente viu, a gente precisa criar essa realidade dentro da nossa alma. Como a gente recebe esse perdão de Deus? Como a gente entra nessa retidão? Os passos da retidão no reino. Aqui começa a ficar interessante. Primeiro, o perdão de Deus fica de fato ao alcance do homem que o experimenta pessoalmente tão logo ele perdoe os seus semelhantes. É muito importante, é chave, é um passo na retidão do reino que a gente perdoe nossos semelhantes. Não importa. A gente tem que trazer à nossa mente aquilo que nos feriu, as pessoas que nos feriram.
talvez eles não sabiam o que eles faziam, muito provavelmente. E a gente tem que perdoar para receber esse perdão. O homem não perdoará verdadeiramente os seus semelhantes a menos que os ame como a si próprio. E esse é o segundo passo. Tem que amar o semelhante como a si próprio. A gente tem que olhar a pessoa que nos feriu, não importa quem seja, e amar como se fosse nós mesmos. Porque talvez se eu fosse como aquela pessoa, eu não ia pensar como eu penso. Eu ia pensar como ela pensa. E provavelmente eu ia agir como ela age. Então a gente tem que amar como se fosse nós mesmos ali. Terceiro, amar assim o próximo como a ti próprio, nisso está a mais elevada ética. É a partir daí que começa a se transformar em algo social. Começa a se transformar em uma ética natural que surge do amor. E quarto, a conduta moral, ou seja, a verdadeira retidão, torna-se assim um resultado natural desse amor. Como a gente vê, a retidão, a moral e a ética são resultados do amor ao nosso próximo. E só amando o nosso próximo a gente vai perdoar os nossos semelhantes. Então, tudo aqui está focado em amar os nossos semelhantes como a nós mesmos. Está no amor. Essa é a grande chave. Então, se a gente não coloca o nosso coração em amor pelos nossos semelhantes, não realmente tenta isso com coragem e com confiança plena em Deus, a gente não vai estar galgando esses passos da retidão do reino. A gente tem que ter a fé de uma criança. A gente não pode estar estragado por mimos. A gente tem que abrir nosso coração para amar nossos semelhantes. E esse é o reino, amar nossos semelhantes. Isso traz, como a gente viu, traz um resultado ético dessa retidão, desse amor. Então, torna-se evidente, portanto, que a verdadeira religião interior, esse amor do reino, tende a se manifestar infalível e crescentemente nas vias práticas do serviço ao próximo. No perdão, no amor, no serviço, no altruísmo. Ele começa a se tornar social. Jesus ensinou uma religião viva que compelia os seus crentes a empenhar-se em fazer o serviço do amor. Tem que se empenhar, tem que ser ativo e positivo. Jesus não colocou, entretanto, a ética no lugar da religião. A ideia não é que esse é o reino, não é que fazer bem ao próximo, que ter essa ética social seja o reino de Deus. Não. Ele ensinou que a religião como uma causa e a ética como um resultado. O reino de Deus ele começa no nosso coração. Essa é a causa do reino de Deus. A ética, o social, é um resultado que deve surgir naturalmente, como os frutos dessa espiritualidade. Então a gente conhece a árvore pelo fruto. A gente sabe quem lá no coração encontrou e está nesse reino pelos frutos que a gente encontra no exterior, no social. Mas só ter os frutos sociais não significa que a gente encontrou o reino. Então aqui tem uma imagem de Jesus tratando de uma pessoa, ministrando um doente. A retidão em qualquer ato deve ser medida pela motivação. As mais elevadas formas de bem são, portanto, inconscientes. Elas surgem naturalmente. Jesus nunca mostrava interesse pela moral ou pela ética enquanto tais. Ele estava integralmente interessado por aquela amizade interior e espiritual com Deus, o Pai. A amizade interior. É isso. É só ter amizade com Deus, conversar, ter comunhão, ter seus momentos e desenvolver isso. Uma amizade ela não nasce do nada, ela tem que ser progressiva. Gera uma intimidade que se manifesta exteriormente com tanta certeza e tão diretamente quanto um serviço amoroso ao homem. E é importante ter na mente essa distinção. O que é o reino no seu campo exterior e o que é o reino no seu campo interior, no coração.
Jesus ele se focava no interior, no pessoal, no espiritual, no relacionamento íntimo com nosso Pai. A religião do reino é pessoal, individual. Os frutos, os resultados são da família, são sociais. Jesus nunca deixou de exaltar o individual como sagrado, em contraste com a comunidade. Olha que interessante, o individual tem o sagrado. A comunidade é algo natural. Mas ele também reconheceu que um homem desenvolve o seu caráter por meio do serviço não egoísta, que desdobra sua natureza moral por meio da relação do amor aos semelhantes. Então é impossível que, a partir desse relacionamento com Deus, pessoal e individual, a gente não venha a tratar melhor os nossos irmãos. Porque se a gente tem essa experiência de se encontrar com Deus no nosso coração, a gente sabe que todo mundo tem isso também. Todo mundo pode ter isso também. E a gente quer que todo mundo tenha isso. E é pela nossa própria vida que a gente consegue mostrar isso. E não com palavras. Como muitas vezes Jesus mostrou. E aqui, ele também, sobre a retidão, a gente ainda falando sobre a retidão, o livro fala de uma nova dispensação de retidão social. Ao ensinar que o reino é interior, exaltando o individual, Jesus deu um golpe de misericórdia na velha sociedade, inaugurando uma nova dispensação de verdadeira retidão social. A velha sociedade, ela era em regras exteriores. Jesus ele foi no interior, foi na fonte. O mundo conheceu ainda pouquíssimo dessa nova ordem de sociedade, essa nova dispensação da verdadeira retidão. O mundo conheceu pouco dessa retidão que surge do interior, porque se recusou a praticar os princípios dos ensinamentos sobre o reino do céu. Quando este reino de preponderância espiritual vier à Terra, não se manifestará simplesmente na melhora das condições sociais e materiais, traduzir-se-á mais por meio da glória dos valores espirituais, elevados e enriquecidos, que são característicos de uma era a qual se avizinha de melhores relações humanas e de relações espirituais mais avançadas. Essa era está próxima. Mas é importante lembrar, aqui é interessante que essa dispensação de retidão social ela está próxima. Mas é importante lembrar, estou construindo essa sociedade de melhores relações humanas e relações espirituais mais avançadas, começa com a gente, começa no nosso coração. E hoje existem várias teorias sobre uma nova ordem mundial. E talvez naquela época em que o livro surgiu, não tinha tanto essa teoria tão disseminada. Mas a gente precisa também ter essa diferenciação. Aqui fala de uma nova dispensação de retidão social que surge do interior. Não é uma nova ordem mundial que vem de regras, de autoritarismos e etc. Então, muitos que chegam no livro de Urântia ficam com medo dessa uma nova ordem social, mas a gente vê que não é essa ordem que tantos temem que aconteçam por aí, hoje na nossa cultura. É importante diferenciar isso. E, bom, eu vou falar sobre os ensinamentos de Jesus sobre o reino do céu. Como o nosso tempo é limitado, eu vou começar a aumentar um pouco a velocidade. Vamos lá. As épocas do reino. Jesus nunca deu uma definição precisa do reino. Em certo momento ele discorria sobre uma característica do reino, em outra hora ele falaria sobre um aspecto diferente da irmandade do reino de Deus nos corações dos homens. No decurso do sermão dessa tarde de sábado, Jesus destacou nada menos, na nossa tradução está nada mais, só que na verdade em inglês, no original, está nada menos do que 5 fases ou épocas do reino, que são. Vamos estudar agora essas 5 fases do reino. Primeiro, a experiência pessoal interior da vida espiritual na amizade do crente individual com Deus. Essa é a primeira fase, essa é a base que a gente tem que ter. Experiência pessoal, amizade com nosso Pai.
A gente tem que buscar isso. 2. A irmandade crescente dos crentes, na palavra de Deus. Os aspectos sociais, da moral mais elevada e da ética viva, resultantes do reino, da predominância do Espírito de Deus nos corações dos crentes individuais. Como a gente estudou, é inevitável que esse amor por Deus gere frutos sociais. E assim vai nascendo uma irmandade crescente dos crentes. Hoje a gente chegou numa irmandade super socializada e também institucionalizada, mas ainda assim é uma irmandade de crentes. Talvez, e é um aspecto social. Talvez seria melhor também que ela fosse um pouco mais natural, mais voluntário, mais inconsciente, né? Que acontecesse também nos nossos lares, principalmente, não só em templos construídos com as nossas mãos humanas. 3. A irmandade, a terceira fase do reino, é a irmandade supramortal de seres espirituais invisíveis, que prevalece na terra e nos céus. O reino supra-humano de Deus. Jesus também veio numa missão aqui para converter, por assim dizer, muitos dos seres rebelados que estavam na terra. Então, vários seres intermediários, serafins e outras autoridades espirituais dessa terra, eles se converteram quando Jesus estava aqui. Hoje, segundo o livro de Urântia, não há mais seres rebeldes espirituais vagando pela terra, a não ser um, que é Kaligasha, que ele é um representante da rebelião, que ele vai estar aqui até o final do julgamento de Lúcifer, o julgamento da rebelião. Mas a irmandade supramortal dos seres intermediários, ela está unificada, ela está em unidade. Hoje eles trabalham todos juntos para o reino. Então isso está meio que realizado. Quarta fase do reino, a perspectiva de uma realização mais integral da vontade de Deus. O avanço para o alvorecer de uma nova ordem social, é aquela dispensação que a gente falou, que surge no interior, em consequência de um vivenciar espiritual mais aperfeiçoado. É uma consequência esse alvorecer da nova ordem social. E essa é a próxima era para o homem. Lembrando, quando a gente fala de nova era, muita gente fica com medo. Não é uma nova era de autoritarismo, é uma nova era que surge do coração do homem, de dentro para fora. Uma nova era em que o nosso relacionamento com Deus, ele já não vai ser possível mais que a gente expresse por meio de palavras. A gente só vai conseguir expressar essa relação que a gente tem com Deus através do amor. O amor para com o próximo. Serviço voluntariado, fraternidade, irmandade. Essa imagem, para mim, está muito mais ligada com uma nova ordem social, essa próxima era para o homem, do que governos políticos. A gente está falando de um reino espiritual, que começa no coração do homem. Quinta fase do reino. O reino na sua plenitude. A idade espiritual futura de luz e vida na Terra. Luz e vida na Terra provavelmente vai demorar muito, mas vai ser uma civilização perfeccionada, tal como a gente imagina que é o céu. Como é isso, fica da interpretação de cada um, né? Creio que vai ter muito verde, eu creio. E, bom, desses comentários também é bom trazer. A próxima era é de luz e vida ou é de uma nova ordem social espiritualizada? Será que a gente tem que buscar uma era de luz e vida agora ou nossas almas têm que entender que há uma fase, há um passo progressivo para cada uma dessas etapas? Essa nova ordem social surge através de cumprimentos exteriores ou da amizade interior com Deus? Lembrando, a base de tudo isso é essa primeira fase. Se a gente não tiver a primeira fase, que é a amizade com o nosso Pai, a gente não tem como buscar esse reino exterior. Porque mesmo que a gente consiga aplicar um reino exterior,
Se não tiver no nosso coração, a gente não vai estar nesse reino. A gente só vai ter feito por fora, mas não por dentro. Como Jesus To take fala. it outwards either, ever. So Jesus said we have to clean the inside first, not the outside first. And those are the 5 phases of the kingdom. It's worthwhile reflecting upon all of them. Where are we putting all of our efforts and energy into, on the outside or on the inside? It's the 5 cardinal aspects of the gospel of the kingdom. The teachings of Jesus also brought us 5 cardinal aspects. The master emphasized on the 5 following cardinal aspects of the kingdom. Além desses 5 passos, Entonces, además de los 5 pasos, las 5 fases, hay que comprender que está en el primeiro, a predominância do indivíduo. Jesus ele dava muita ênfase na revelação pessoal. Ele sempre tratava o evangelho e disseminava o evangelho de uma forma pessoal. Porque é assim que Deus lida com a gente também, né? É assim que Deus é assim que a gente conhece Deus, é assim que Deus se relaciona conosco. É de uma forma muito pessoal e íntima. E ele dava predominância ao indivíduo também. Não ao grupo, não a um social, não a uma coletivização, mas a um indivíduo. Isso vem um segundo aspecto, que é a vontade como fator determinante na experiência humana. Aqui, nessa imagem, a representação do jovem João, que passou um dia inteiro com Jesus, porque ele segurou aquela cesta, mas com as 2 mãos, mas segurou com vontade mesmo, ele queria ficar com Jesus. E Jesus, ele não pode falar, não, a vontade, se uma vontade de um filho quer ficar com seu pai, nada pode impedir. Então tem que ter coragem, tem que ter essa determinação de fé, sinceridade, para ter comunhão com Deus. E se a gente quiser, é um fator determinante na nossa experiência. A gente vai encontrar Deus. Quando de todo o coração. Terceiro aspecto, a comunhão espiritual com Deus o Pai. Não adianta também a gente ter essa vontade, mas a gente não buscar criar essa amizade. Ter momentos de comunhão espiritual com Deus. Um dos maiores erros de Judas, o livro coloca, foi que nos momentos que eles se retiravam para ter comunhão com Deus, ele não tinha essa comunhão. Ele ficava maquinando, colocando coisas na sua cabeça que, na verdade, não tinham muito a ver com a comunhão com Deus. Ele não buscava uma energização espiritual, ele não buscava uma força de ligação, de comunhão. Então é importante a comunhão com Deus. É um aspecto cardinal. Quarto, as satisfações supremas do serviço amoroso do homem. Logicamente, como a gente falou, essa comunhão com Deus, essa vontade, esse relacionamento com Deus, ele vai se tornar social, ele vai se socializar. E isso é uma satisfação suprema, a gente poder ajudar nossos irmãos, a gente representar o que é o nosso Pai para a gente através da nossa própria vida. É melhor, inclusive, do que ler, ou melhor do que falar. É a gente viver. E quinto aspecto, a transcendência do espiritual sobre o material na personalidade humana. Então, assim, ele mostra que quando a gente busca de todo o coração ter esse relacionamento espiritual, ter essa realidade espiritual, a gente transcende também o material na nossa experiência. Assim, a gente finaliza esse... Não, tem mais algumas considerações. Este mundo nunca experimentou seriamente, nem sincera ou honestamente, essas ideias dinâmicas e esses ideais divinos da doutrina de Jesus sobre o reino do céu. Nunca experimentou seriamente. Sabe, são coisas tão simples que só cabe a nós. Só eu, só você, só cada um de nós aqui pode fazer. E o mundo ainda não experimentou seriamente essas ideias dinâmicas. Mas não deveis ficar desencorajados, por causa do progresso aparentemente lento da ideia do reino ignorante. É aparentemente lento. Lembrai-vos de que a ordem da evolução progressiva está sujeita a mudanças periódicas súbitas e inesperadas.
tanto no mundo material quanto no espiritual. Assim, pois, a outorga de Jesus como um filho encarnado foi um acontecimento estranho e inesperado na vida espiritual do mundo. Assim como Jesus veio de uma forma, foi uma mudança súbita e inesperada, a gente também está sujeito a essas evoluções, essas mudanças. Vale ressaltar que uma mudança súbita e inesperada não é como uma revolução, muito menos como uma revolução exterior. Alguma mudança poderá ocorrer a qualquer momento, é uma mudança súbita. E também não devias, ao procurares pela manifestação do reino durante a idade atual, cometer o erro fatal de deixar de efetivar o estabelecimento dele dentro das vossas próprias almas. Que é aquele mesmo fator que a gente comentou. Não cometa o erro fatal de deixar de buscar efetivar um reino exterior, sendo que ele está dentro do nosso próprio coração. Ele começa, é a primeira fase. É um erro fatal a gente deixar de procurar nas nossas almas. E desses aspectos, então, foram os aspectos principais. As fases e quais são os 5 aspectos cardinais. E temos algumas considerações adicionais desse ensinamento de Jesus sobre o reino. Quais são? Conquanto ele haja feito uma referência a uma fase futura do reino e tenha sugerido em inúmeras ocasiões que esse acontecimento poderia surgir como uma parte de uma crise mundial, e é muito interessante isso, foi uma guerra, foi a Segunda Guerra, vai ser uma nova guerra, é uma pandemia, uma crise econômica, há uma fase futura. Embora ele tenha prometido uma fase futura, a gente pode perguntar, uma fase futura naquela época ou uma fase futura para a gente ainda? E embora ele tenha prometido, de modo muito seguro, em várias ocasiões, retornar em alguma época a Urântia, deveria ficar registrado que ele nunca condicionou uma dessas ideias necessariamente à outra. Ele prometeu uma nova revelação do reino na Terra, para alguma época futura. E também prometeu voltar a este mundo pessoalmente em alguma época, mas não disse que esses dois acontecimentos eram sinônimos. De tudo que sabemos, essas promessas podem ou não referir-se ao mesmo evento. E os seus apóstolos e discípulos, com toda certeza, estabeleceram um vínculo entre esses dois acontecimentos. Então essa é uma consideração adicional importante. Os apóstolos eles juntaram esses acontecimentos que Jesus falou, né, sugeriu que iriam acontecer. E por isso eles viveram na esperança de uma segunda vinda imediata de Jesus, para estabelecer o reino na sua plenitude em poder e glória. Assim, as gerações sucessivas de crentes viveram na Terra, alimentando também essa esperança inspiradora, porém decepcionante. É inspirador esperar o retorno de Jesus. É inspirador a gente ter esse anseio pelo seu retorno. Mas também é decepcionante acreditar que só pelas simples voltas dele a gente vai entrar num reino celeste. Ele já veio uma vez e colocou ele no nosso coração. E a gente tem que colocar esse reino no nosso coração. Senão, provavelmente é capaz que ele seja atacado de novo. Então, essas são as considerações adicionais sobre os ensinamentos de Jesus. Alexandre, Foi? 15 minutos para... Alexandre, você tem 15 minutos para perguntas e... Eu vou só finalizar com algumas ideias posteriores, então, sobre o reino. Essa parte é muito interessante, então talvez tenha ficado enfadonho para muitas pessoas que já leram, mas é legal lembrar e trazer à mente de novo isso. Os reveladores, eles engajaram em uma previsão profética do reino, tal como poderia evoluir em idade que virá. Então, o que eles trouxeram para a gente sobre o futuro? Eu vou resumir aqui para a gente, mas a ideia do reino do céu foi fortemente influenciada pelas noções do idealismo grego. Então, o reino começou como algo pessoal, como algo natural, algo orgânico, mas ele encontrou ali o idealismo grego e foi influenciado fortemente por isso. E depois o Messias do reino tornou-se o redentor da igreja. Então, houve uma grande mudança no evangelho, né? A gente tinha que realmente acreditar agora que o Messias, esse redentor da igreja, teve toda uma mudança no evangelho do reino. Uma organização
religiosa e social que crescia por causa das atividades de Paulo. Então, Paulo, ele teve uma experiência pessoal com Jesus e ele começou a disseminar isso. Foi baseado no ensinamento de Jesus, suplementados pelas ideias de Filo e pelas doutrinas persas do bem e do mal. Então, as doutrinas persas tinham essa luta do fim do mundo contra o bem e do mal. E juntando tudo isso, a gente chegou no cristianismo como é hoje, que é influenciado por Paulo, né? Jesus se tornou o redentor da igreja. E a gente espera por um reino futuro, novamente, essa ideia de um reino futuro em que Jesus virá para destruir todo o mal, assim, por assim dizer. Sendo que está no nosso coração. A igreja institucionalizada de Paulo tornou-se uma substituta virtual para o reino do céu proclamado por Jesus. Então Jesus ensinou algo pessoal, mas ele se tornou esse objeto de adoração e foi institucionalizado isso. Lembrando que não há nenhum mal em a gente ter Jesus como um objeto de referência para a nossa adoração, pois ele, para todos os propósitos práticos, ele é Deus aqui no nosso universo. Ele representa Deus o Pai e o Filho Eterno. O problema é que substituiu totalmente o verdadeiro Evangelho, os ensinamentos de uma comunhão pessoal no nosso coração. A igreja foi um resultado social inevitável e útil. A igreja é útil para a gente. Então a igreja, ela tem que surgir, a gente tem que ter essa comunhão, assim como a gente está tendo dessa forma virtual agora. A gente tem que se reunir e é um resultado inevitável e útil da vida de Jesus e dos seus ensinamentos. A tragédia constituiu no fato de que essa reação social aos ensinamentos do reino tivesse desalojado e suplantado tão completamente o conceito espiritual do verdadeiro reino, como Jesus ensinou e viveu, que era um reino interior. O reino transformou-se num conceito de uma era. Os primeiros cristãos, e a maioria dos cristãos posteriores, em geral, perderam... Então, ele se transformou num conceito de uma era, que a gente tem que esperar o reino de Deus chegar até a gente. E os primeiros cristãos, em geral, perderam de vista a ideia de um pai e filho, de um relacionamento pessoal. Paulo fez a construção de uma sociedade que se tornou uma das sociedades humanas mais progressivas como jamais existiu antes. A gente tem que dar valor também ao que aconteceu. É a nossa história, é um fato. E trouxe muitos frutos ótimos para a nossa sociedade. Inclusive, os primeiros hospitais surgiram das igrejas. Então é uma coisa que foi evoluindo, sabe? A gente tem que reconhecer também que Paulo fez muito pela nossa civilização. O conceito de Jesus ainda está vivo nas religiões avançadas do mundo, não só nas cristãs. A igreja cristã de Paulo é a sombra socializada e humanizada daquilo que Jesus tinha a intenção de que o reino do céu fosse. E do que ainda, muito certamente, será. Esse conceito de Jesus, ele ainda vai se factualizar. Mais cedo ou mais tarde, um outro João Batista, maior ainda, deverá surgir e proclamar que o reino de Deus está à mão. E querendo com isso, referir-se a um retorno ao conceito altamente espiritual de Jesus. Aquela amizade com Deus, a qual proclamou que o reino é a vontade do Pai no céu, dominante e transcendente no coração daquele que crê, algo interior. Fazendo tudo isso sem referir-se de nenhum modo nem à igreja visível na terra, construída por tijolos, e nem a antecipada segunda vida do Cristo, como um cavalo branco, etc. Ele vai referir ao reino do céu como estando à mão, como sendo uma amizade com Deus. É necessário que haja um renascimento dos ensinamentos verdadeiros de Jesus, que é uma relação de pai e filho. Jesus tinha combinado as ideias morais e os ideais espirituais mais elevados do homem com a esperança mais sublime do homem quanto ao futuro, a vida eterna. Ele combinou todas essas ideias. E essa é a boa nova da palavra sobre o reino. Os ensinamentos de Jesus possuíam muitas facetas diferentes. Por isso, em poucos séculos, os estudantes dos registros desses ensinamentos dividiram-se em tantos cultos e seitas,
Então a gente tem muitas denominações para escolher aí. E pode até ficar confuso. Algum dia, entretanto, aqueles que acreditam verdadeiramente em Jesus não estarão assim divididos espiritualmente nas suas atitudes perante aqueles que não creem. Aqui é uma imagem simbólica, né? Jesus com várias bandeiras, que ele foi para todos os povos, para todas as religiões, para todas as pessoas. Não vos equivoqueis. Há, nos ensinamentos de Jesus, uma natureza eterna que não permitirá que eles permaneçam infrutíferos para sempre no coração dos homens que pensam. O reino, como Jesus o concebeu, fracassou amplamente na terra no momento presente. Uma igreja exterior tomou seu lugar, mas devias compreender que essa igreja é apenas um estágio larvar do reino espiritual obstruído. Apenas um estágio larvar. E que tal igreja irá conduzir o reino, aquele reino do coração, ao longo dessa era material e até uma dispensação mais espiritual, na qual os ensinamentos do Mestre podem desfrutar de uma oportunidade mais plena para desenvolver-se. Assim, a chamada igreja cristã torna-se a crisálida, dentro da qual o reino, segundo o conceito de Jesus, está agora adormecido. Mas a gente não deve perder a fé na igreja. Ela é a crisálida. A igreja, eu digo a igreja espiritual, a irmandade entre os homens, não os templos. O reino da irmandade divina ainda está vivo e com certeza finalmente irá sair dessa longa submersão, tal como uma borboleta que por fim emerge. De uma criatura menos atraente, como um desdobramento da beleza e fruto de desenvolvimento metamórfico. E é isso que a gente está vendo. É uma visualização profética sobre o reino dos céus. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta ou comentários, eu abro agora para a gente ter esse período. Se tiver tempo, acho que... Ok, Alexandre. Alexandre, muchas gracias. Alexander, obrigado. Ótima apresentação. Aqui tem pessoas que estão falando, inspirador, né? Ver um jovem com uma apresentação. Una pregunta. ¿Cómo estás poniendo en práctica tú, Alexander, las enseñanzas de Jesús en tu pequeño mundo? Maravilha. Primeiro, o relacionamento Sí, pessoal com Deus. la relación personal con Dios. Que é a base. Essa amizade tem que acontecer e ela acontece com o nosso período de comunhão, coração. Às vezes eu gosto de colocar um louvor, eu gosto de meditar para entrar num estado mais pleno, entrar num estado mais de comunhão e perguntar. Quando eu não sei tomar uma decisão, quando eu estou confuso sobre o que está acontecendo, realmente perguntar para Deus, qual que é a vontade dele. E, basicamente, isso eu vejo que é o mais importante. E, naturalmente, por exemplo, depois que eu encontrei o livro de Urantia, infelizmente, eu passei um período muito grande sem encontrar outras pessoas que eu pudesse compartilhar da minha idade. E eu me senti sozinho. E é muito ruim você ter tantos conceitos elevados sobre o reino e não poder compartilhar com outras pessoas. E, naturalmente, eu, em conjunto com outros jovens, fomos formando uma base de novos jovens e hoje a gente tem um grupo de jovens no Brasil que a gente pode compartilhar as ideias, compartilhar as amizades, compartilhar os ensinamentos. Então isso surge como algo natural também. Para mim o mais importante é a comunhão com Deus e essa irmandade é uma realização social. Eu também faço, enfim, tem outros serviços voluntários, tem outras coisas que a gente faz, mas eu vejo que também são consequências. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas... Gracias, Alexander. Hay una mano levantada de Tem uma mão levantada aqui, uma pessoa de Curitiba. Eu vou abrir o microfone. Alexandre, parabéns. Você cada dia está melhor. Continue assim. É um dos grandes. Mas a tua palestra foi muito extensa e trouxe muitas revelações, muitos conhecimentos, muitas verdades. Mas eu queria destacar, pela exiguidade do tempo, duas coisas que você falou. A primeira, o tema da palestra é Reino do Céu.
o que sugere um contraponto com o reino dos homens. Jesus chegou numa época em que a Palestina, a região dele, estava ocupada pelos romanos, e eles tinham que pagar tributos para esses romanos e submeter às leis romanas. Então, eu acho que uma boa parte da pregação dele era dizer: eu não vim para nada disso, não sou Messias para isso, enfim. Mas é apenas uma passagem, isso aí é apenas uma geografia. Mas voltando para o reino do céu, mais especificamente sobre paternidade e irmandade. Me parece até esquisito você falar em paternidade e falar em irmandade, porque se você é filho, o teu do lado é filho também, é óbvio que vocês são irmãos. Então, eu queria conceituar melhor essa história de paternidade e irmandade antes da vinda de Jesus e depois da vinda de Jesus, pelo lado do contraponto. O que efetivamente significa essa paternidade, essa irmandade com benefício para a humanidade? Qual é a alternativa que nós temos fora disso, que seja proveitoso? Esse é o ponto. A segunda, e depois eu me silencio, você colocou que para obter o perdão é necessário amar o próximo. Eu já entendi o conceito de amar o próximo, mas não como condição para ter perdão, não como condição para ser irmão, não como condição para ser filho. Podia falar um pouquinho sobre isso? Encerro e agradeço. Obrigado, Hélio. Realmente, a palestra ficou a apresentação ficou um pouco extensa. Sobre a questão da paternidade, né, e esse conceito na nossa mente, como pode trazer um proveito, né, eu não sei se você quer dizer em relação ao reino, ou em relação à sociedade, ao mundo atual, mas basicamente quando a gente tem em relação ao benefício pessoal, você ser filho e você ser irmão do teu próximo, muda o que na tua vida? Muda o que em relação à tua carreira ascendente? Muda o que na composição da sociedade? Esse conceito é grande demais para ser simplesmente, parece que tão óbvio, mas não estou vendo tanta obviedade assim. Entendi. Talvez é necessário uma apresentação tão longa quanto essa para a gente abrir todos os aspectos. Mas, na minha experiência, eu tive um momento sem acreditar em Deus. E eu percebi que havia uma força que, quando eu tinha fé no universo, eu conseguia transcender as minhas dificuldades. E eu me sentia muito só. Eu me sentia muito solitário nessa existência. E eu comecei a acreditar que havia uma força que eu poderia buscar no universo, mas era totalmente impessoal. Era uma coisa mecânica. Se eu fazer o bem, vai acontecer o bem para mim. E ponto. Eu só preciso fazer bem para os outros e o bem vai vir para mim. Era mecânico demais. Eu não acreditava em Deus. E quando eu cheguei a um momento em que eu tive uma experiência pessoal, quando eu vi Jesus chamando essa força de Pai, eu percebi o amor que Jesus passava, que ele vivia, um relacionamento tão íntimo com essa força. Eu comecei a ver, nossa, essa força que eu estou buscando, ela me ama. Ela é meu pai, ela tem um relacionamento comigo. Eu estou buscando de uma força totalmente técnica, mecanicista, mas na verdade é um relacionamento, é um amor. E essa percepção de que Deus me ama, assim, apesar de tudo que eu sou, de eu ter desacreditado tanto tempo, mudou totalmente minha vida, porque quando eu sinto todo esse amor, essa aceitação cósmica, naturalmente eu começo a aceitar os outros. Naturalmente eu começo a aceitar erros de outros. Então para mim é assim que uma relação pai-filho, esse conceito, ele é proveitoso na nossa relação pessoal aqui. O que muda na nossa mente? Para mim muda muito de quando eu estou lidando com uma pessoa e quando eu estou lidando com um mecanismo no universo impessoal. E da segunda pergunta, sobre a questão, como era, desculpa, você pode trazer novamente? Muito se fala no cristianismo, especialmente quem acompanha as religiões evolucionárias, que a pré-condição para ter perdão é o arrependimento. Aqui você colocou um outro conceito. Além do arrependimento, você tem que amar o próximo. Arrepender é mais fácil do que amar o próximo. Então, complicou um pouco. Sim, nossa, esse também, eu confesso que, apesar da minha alma entender, a minha mente ainda não consegue discernir o porquê que é assim esse mecanismo. Mas é só quando a gente perdoa o próximo,
que a gente cria na nossa alma essa condição de receber o perdão do todo. Porque se em uma parte não há o perdão, se na minha relação com o próximo não há perdão ali, então como pode haver perdão no todo? Então se eu quero receber o perdão de Deus, mas eu sou o obstáculo para Deus ter perdão como um todo, então não vai acontecer na minha vida. Eu tenho que ser o fluxo por onde esse amor vai passar. Então, não sei como explicar com a minha mente como que o perdão para o próximo efetiva o perdão que a gente recebe de Deus. Mas é assim. E quando eu recebi o perdão de Deus, foi quase automaticamente perdão ao próximo. Nakai, perdoar o outro é um assunto. Bueno, Amar o outro é outro assunto. Eu estou falando de amar. perdón. Bueno, Alexander, de verdad que Ok, Alexander, parabéns. Que legal, você jovem e tão coerente e tão inspirador. no sé cómo decirlo, porque sé que eso nace del corazón, de verdad lo felicito. Qué chévere que usted nos inspire para ver de otra forma este evangelio.